Querido, Shalom, que a Shalom do Pai, que excede o entendimento, venha sobre o seu coração. Na verdade, aí sobre todos os nossos queridos que estão acompanhando esse estudo, que eu espero de todo o meu coração. Seja uma bênção para você, seja uma bênção de produção de vida, né, das suas reações com relação ao nosso Pai amoroso, com relação ao desejo dele. Nós estamos estudando o livro da Joyce, não é? Que é o campo de batalha da mente, que o Eterno fale fortemente ao seu coração nesse dia, o que ele deseja ajudar você a mudar. Vamos lá? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse tempo de estudo desse livro, com tantos textos ricos da Tua Palavra, que nos desafiam a fazermos o bem, a sermos melhores, opere em nossas vidas. Nós estamos diante do Senhor, na beleza da Tua santidade, e nos ajude, Pai amoroso, a absorvermos no nosso espírito todas as coisas que o Senhor tem para nós. Eu suplico pela Tua muita misericórdia, pela Tua muita fidelidade, que o Senhor ministre aos espíritos, ministre aos corações dos Teus filhinhos, Beshem Yeshua Mashiach, e me capacite a passar o melhor de Ti. Muito obrigada, Pai, pela Tua presença em nossas vidas, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos. Eu nunca sei se o fundo está alto demais, se não está. Nós estamos aí em Quem Somos Nós para Julgar, página 127, se você quiser acompanhar, não é? Quem és tu que julgas e censuras o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará em pé e será sustentado. Porque o Senhor, nosso Mestre, o Messias, é poderoso para o suster e fazê-lo ficar em pé. Romanos 14:4, na versão estendida, que a Joyce gosta tanto de usar. Não é? Deixa eu arrumar aqui meu livro, querido, senão daqui a pouco ele está virando, né? Olha só, pense dessa forma. Digamos que a sua vizinha viesse à sua porta e começasse a instruí-lo sobre o que os seus filhos deveriam vestir para a escola, quais as matérias que ela achava melhor que eles deveriam estudar. Como é que você agiria? Ou suponha que a sua vizinha lhe dissesse que ela não gostava do jeito como a sua empregada, a qual você está muito satisfeita, limpava a casa. E o que você diria à sua vizinha? Esse é exatamente o ponto que essa passagem está assinalando. Cada um de nós pertencemos ao Eterno, e mesmo que tenhamos fraquezas, o Eterno é capaz de nos fazer ficar em pé e nos justificar. Damos contas ao Eterno e não aos outros, portanto, não devemos julgar um ao outro de uma maneira crítica. O inimigo fica muito preocupado, designando demônios, o Shedem, para colocar pensamentos de julgamento, de crítica na mente das pessoas. Eu posso me lembrar que quando era divertido para mim sentar-me em um parque ou num shopping, simplesmente olhar para todas aquelas pessoas passando, enquanto eu formava uma opinião mental sobre cada uma delas. Roupa, o estilo de corte de cabelo, o penteado, a companhia com quem estava. E agora não podemos nos impedir de ter opiniões, mas não precisamos expressá-las. Eu creio que podemos até mesmo crescer a ponto de não termos tantas opiniões e aquelas que tivermos não sejam de natureza crítica. Frequentemente eu digo a mim mesma: Joyce, não é da sua conta. Ai, queridos, quantas vezes eu digo isso para mim? Eu vejo alguma coisa, as minhas observações não são sobre o que as pessoas vestem. Aliás, acho que vocês já perceberam que eu não ligo muito para isso, não é? Mas assim, às vezes eu vejo que a pessoa está indo por um caminho que não vai dar em um bom lugar, não é? E o que acontece? Eu sempre fui muito tentada a falar com as pessoas as minhas opiniões acerca de coisas que eu achava que estavam em situações complexas, que colocassem em risco a pessoa, em risco de pecado, em risco de afastar elas do Eterno. Mas se o Eterno não manda eu falar hoje, queridos, eu não falo. Eu posso saber, mas eu não falo. Eu não entro em embates desnecessários. Eu não vou dar a minha opinião acerca de algo que não me consultaram. Tá bom, queridos? Um grande problema é tramar em sua mente quando você reflete sobre a opinião e até que ela se torne um julgamento. Quanto mais você pensa sobre o problema, mais ele cresce, até que você comece a expressá-lo aos outros,
ou mesmo aquele que você está julgando. Então, se ele se tornou explosivo e tem uma habilidade de fazer um enorme mal na área do relacionamento, como também na área espiritual, você pode ser capaz de evitar problemas futuros se você mesmo simplesmente aprender a dizer: não é da minha conta, isso não é minha responsabilidade, eu não sou responsável por isso, isso não é da minha conta. E nós temos de aprender a fazer isso para não sermos até intromissos. Tem uma outra palavra pior, né? Intrometidos na vida de outras pessoas. Julgamento e crítica eram desenfreados na minha família, então eu cresci com eles e, por assim dizer, como é o caso, como pode ser com você, é como tentar jogar bola com uma perna quebrada. Eu estava tentando jogar bola com o Eterno e eu queria fazer as coisas do jeito dele, pensar e agir do jeito que ele age, mas eu não podia. Levou anos de infelicidade até que eu aprendesse sobre as fortalezas da minha mente com as quais eu precisava lidar antes de que o meu mau comportamento pudesse mudar. Lembre-se, suas ações não vão mudar até que a sua mente mude. Matitiahu, Mateus 7, de 1 a 6, é uma passagem bíblica clássica sobre esse assunto de julgamento crítico. Quando você estiver tendo problema com a sua mente nessa área, leia as outras passagens, leia de novo, em voz alta. Use como armas contra o inimigo das nossas almas, que está tentando construir uma fortaleza na sua mente. Ele pode estar operando por meio de uma fortaleza que já está lá há muitos anos. Vamos estudar essa passagem, eu vou comentá-la parte por parte, para que nós possamos percorrer e aprender juntos, lembrar juntos. Quem já aprendeu, relembre, porque isso é uma prática diária que nós temos na nossa vida. Semeando e colhendo julgamentos, não é? Não julgueis, não critiqueis e condenei aos outros, para que não sejais julgados, criticados, condenados a vós mesmos, pois com o critério que você julga e critica e condena os outros, vocês vão ser julgados, criticados e condenados, e de acordo com a medida com que tiverdes medido, os outros vão medir vocês também. Matitiahu 7, de 1 a 2, mas tem outro texto que vai dizer que você vai ter uma medida maior ainda do que aquelas que você mediu às pessoas. Essa passagem diz-nos claramente que colheremos o que plantamos. Gálatas 6, 7 diz isso. Semear e colher não se aplica apenas para a área agrícola e financeira, aplicam-se também à área mental. Podemos semear e colher uma atitude da mesma forma que uma plantação ou em um investimento. Um pastor que eu conheço diz que quando ele ouve que alguém falou dele de forma maldosa e com julgamento, ele pergunta: eles estão semeando ou eu estou colhendo? Muitas vezes estamos colhendo em nossa vida o que nós semeamos anteriormente na vida de outra pessoa, não é? Então, alguém criticou você, você ficou magoado, ficou sentido? A pergunta que nós temos de fazer sempre é: eles estão semeando o mal, eles vão colher isso, ou sou eu que estou colhendo o mal que eu semeei na vida de uma outra pessoa? Porque se você tiver um espírito crítico, você tiver uma ação julgadora, não tem como você correr da resposta que vai vir sobre você, que vai ser uma colheita sobre tudo isso. Médico, cura-te a ti mesmo. Por que vês então e olha fixamente o argueiro minúsculo que está no olho do teu irmão, porém não reparas e meditas na trave de madeira que está diante do teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o minúsculo argueiro do seu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o minúsculo argueiro do olho do teu irmão. Matitiahu 7, de 3 a 5. O inimigo, ele ama manter-nos ocupados julgando mentalmente as falhas dos outros. Dessa forma, jamais vemos ou lidamos com o que está errado em nós. Não podemos mudar os outros, mas o Eterno pode. Não podemos mudar a nós mesmos, mas podemos cooperar com a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, e permitir que ele faça parte dele. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Eterno
está tentando nos mostrar. Quando nós temos nossos pensamentos e conversas focados no que está errado nos outros, nós estamos geralmente sendo enganados sobre a nossa própria conduta. Portanto, Yeshua ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado nos outros, quando temos tantos erros em nós mesmos. Permita que o Eterno lide com você primeiro, e então você aprenderá a forma bíblica de ajudar ao seu irmão a crescer na sua caminhada como crente, não é? Queridos, eu queria dar uma pausa aqui acerca dessa questão crítica. Quando alguém faz um mal para você, um mal que às vezes os outros fazem um mal para a gente, não sabem que estão fazendo. Algumas vezes a gente tem a liberdade de entrar em contato com a pessoa e falar, olha, isso que você fez não foi bom para a minha vida. Não foi algo que não me trouxe uma reação positiva, algo positivo, né? Porém, queridos, nem sempre uma pessoa que causa um mal na sua vida ou trouxe algum transtorno, principalmente nas questões que eu acredito que são familiares, a gente pode chegar para a pessoa e dizer, e eu tenho casos aqui de maridos e mulheres que têm dificuldade enorme de falar um para o outro, olha, isso que você fez não foi positivo, não é? É impressionante a quantidade de maridos e esposas que eu vejo e que tem uma dificuldade enorme de compartilhar, ou acreditam que a esposa vai ficar aborrecida, o marido vai ficar aborrecido. Querido, se ficar aborrecido é melhor do que você não compartilhar aquilo que você... Eu não posso ter uma relação de medo com meu esposo, porque eu não vou amar o meu marido se eu tiver medo. E você não vai amar a pessoa com liberdade, que você tem todos os, como eu vou dizer, todos os cuidados para estar falando com essa pessoa. Você está cheio de dedos com essa pessoa, é porque você não ama essa pessoa. Você precisa encarar essa realidade. Isso pode ser conjugalmente, isso pode ser no meio da sua parentela, entre amigos do seu trabalho. Se você tem medo de alguém, você nutre um temor de falar com o outro alguma coisa, é porque você não tem amor mais por essa pessoa. Pode ter tido no passado, não é? Quando eu me casei, eu tinha muito temor de falar as coisas para o meu marido, muito temor, não é? E eu fui aprendendo que se eu não lidasse com aquilo, e o meu marido não tinha boas reações muitas vezes, mas se eu não lidasse com aquele tipo de coisa, eu não iria evoluir no meu amor por ele, não é? Então hoje nós temos uma cumplicidade de alma, uma cumplicidade de vida que eu não desejo perder, e eu tenho certeza que ele também não deseja perder. Mas isso nós tivemos de lidar com muito tato, com muitas situações onde nós discordamos um do outro, discutimos no começo do casamento muitas vezes, mas, queridos, nós chegamos numa afinação de amor, onde tudo que me importa é a própria vida do meu esposo, tudo que importa para ele é a minha vida. Então nós chegamos à congruência de um amor perfeito. Se você lida com situações, mas Céu, meu marido é extremamente nervoso, não é? Queridos, o meu esposo, ele não tem boas reações o tempo todo. Eu não tenho boas reações o tempo todo. Mas compete a nós aperfeiçoarmos, aprimorarmos uns aos outros. Foi para isso que o Eterno me chamou e é para isso que o Eterno tem chamado as nossas vidas. Eu não posso entrar numa condição onde eu não possa falar com o outro, mas não pode ser julgamento. Eu não posso falar com o outro como ele vive a vida dele. Eu posso falar para o outro algo que aconteceu comigo. Olha, aquilo que você fez não foi positivo para mim. Eu posso fazer isso. Mas agora aquilo que o outro está fazendo na vida dele e que eu não fui convidada a opinar acerca da vida de ninguém, eu não tenho direito nem de pensar no que o outro está fazendo. Eu tenho de estar do lado dele quando as consequências negativas chegarem. Então talvez você veja, olha, as escolhas do meu filho, as escolhas que eu estou vendo a minha filha fazer, o meu amigo fazer, não são boas. Mas você não tem o direito de chegar para essa pessoa e falar para ela. Eu fiz isso muitas vezes. Olha, suas escolhas não são boas, isso não vai dar em um bom lugar. Lamentavelmente eu fiz isso muitas vezes. Isso chama-se intromissão. Nós não fomos chamados para opinar sobre a vida de ninguém. É diferente quando a pessoa fez algo para você, não é? E você tem o dever de chegar, se você tem algo em relação ao seu irmão, ou sabe que o seu irmão tem algo em relação a você, você tem o dever de ir até lá e tomar uma ação. Tá bom, queridos? Amai-vos uns aos outros, página 130.
Não deis aos cães o que é santo, as coisas sagradas, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Matitiago 7,6. Eu creio que essa passagem bíblica está se referindo à nossa habilidade dada pelo Eterno de amar uns aos outros. Temos uma habilidade, uma ordem do Eterno para nos amarmos uns aos outros, mas em vez disso, os julgamos e criticamos, tomamos algo santo, o amor, e jogamos para os cães e os porcos. É uma visão, uma interpretação diferente do texto, mas eu acho maravilhosa a maneira que a Joyce coloca aqui, não é? Então, entregamos aquilo que é precioso a espíritos demoníacos, espíritos malignos. Nós abrimos as portas para que eles sapateiem sobre as coisas sagradas e se voltem contra nossas vidas e ainda nos rasguem em pedaços. Nós precisamos entender que a caminhada do amor é proteção para nós contra os ataques do inimigo. Eu não acredito que o inimigo possa fazer muito mal a alguém que realmente ande em amor. Aleluia. Santo é o Senhor que nos tem chamado. Queridos, pelo amor da fidelidade do Eterno, de tudo que você tem de escolher, de tudo que você tem de escolher na vida, escolha amar. Aprenda a escolher céu, amar dói. Dói mais e pro Sheol, desobedecendo o que o Eterno tem para nossas vidas. O Eterno te capacite a viver em amor. Eu tenho visto pessoas que o Eterno tem coisas gloriosas para entregar na mão delas, mas elas vivem amarguradas, são julgadoras, são pessoas que não se desenvolvem e elas nunca vão receber do Eterno aquilo que Ele tem para elas. Eu convoco você que está estudando comigo hoje, que você não seja desse modo. Ouse amar, ouse amar, ouse obedecer ao Eterno e você vai ver as consequências da sua decisão. Eu creio e confio em nome de Yeshua. Quando eu fiquei grávida do meu quarto filho, eu era uma cristã, uma crente, cheia da Ruach HaKodesh, imersa na Ruach HaKodesh, cheia do Espírito Santo, chamada para o ministério e uma diligente estudante das Escrituras. Havia aprendido a exercitar a minha confiança para a cura. Entretanto, durante os 3 primeiros meses de gravidez, eu fiquei com muito enjoo. Perdi peso e energia. Passava a maior parte do meu tempo no sofá, nauseada e tão cansada que quase não podia me mexer. A situação estava realmente me confundindo, uma vez que eu havia passado maravilhosamente bem durante as minhas 3 outras gestações. Embora eu fosse à congregação, eu não conhecia muito da palavra do Eterno. Então eu não usava muito da minha confiança, da fé ativa, para absolutamente nada. E agora estava muito familiarizada com as promessas do Eterno e mesmo assim estava doente. E nem mesmo muitas orações ao Eterno, a repreensão do inimigo, estavam resolvendo o meu problema. Um dia, enquanto eu estava na cama, ouvindo meu marido, meus filhos se divertindo no pátio atrás da casa, eu perguntei: Eterno, agressivamente eu disse, o que é que está errado comigo? Por que eu estou tão enjoada e por que eu não estou melhorando? Então a Ruach HaKodesh, o Espírito se moveu a ler Matitiago 7, Mateus 7:1. Perguntei ao Senhor sobre aquela passagem, o que tinha a ver com a minha saúde. Continuei sentindo que deveria lê-la de novo e finalmente o Eterno abriu a minha memória para um evento que havia acontecido 2 anos antes. Eu havia dirigido um estudo doméstico, estudo bíblico, ao qual compareceu uma jovem senhora que chamaremos ela de Jane. E Jane frequentou o curso fielmente até que engravidou, mas então se tornou difícil para ela comparecer regularmente porque ela estava sempre cansada e se sentindo muito mal. Enquanto estava deitada naquele dia, lembrei-me de outra irmã crente e eu tínhamos conversado sobre Jane. Eu julguei, eu critiquei, porque ela não se esforçava nas suas circunstâncias e não era diligente para vir aos estudos das Escrituras. Jamais nos oferecemos para ajudá-la, nem um dia sequer, de maneira alguma. Apenas formamos uma opinião de que ela era uma fraca. Estava usando a gravidez como desculpa para ser preguiçosa e autoindulgente. Agora eu estava na mesma condição de Jane. 2 anos antes. O Eterno me mostrou que, embora eu tivesse sido saudável durante as minhas 3 primeiras gestações, eu tinha aberto uma imensa porta para que o inimigo
entrasse na minha vida, por meio do julgamento e da crítica. Eu tinha tomado as minhas pérolas, o que era santo, minha habilidade de amar Jane, jogado aos cães e aos porcos, e agora elas tinham voltado contra mim, para me rasgar em pedaços. E eu posso dizer que eu fui bastante rápido em me arrepender. Assim que eu fiz, minha saúde foi restaurada, e eu passei a ter o restante da gestação extremamente positiva. Desse incidente eu aprendi uma importante lição sobre os perigos de julgar e criticar os outros. Eu gostaria de poder dizer que depois daquela experiência eu jamais cometi outro erro com aquela natureza, mas eu sinto dizer que eu tenho cometido outros erros também desde então. Cada vez que o Eterno tem precisado tratar comigo, eu permito e eu lhe sou grata. Nós todos cometemos erros. Nós todos temos nossas fraquezas. As Escrituras dizem que não devemos ter um coração duro, mas o espírito crítico de uns para com os outros não é positivo. Em vez disso, nós devemos nos perdoar uns aos outros, mostrar misericórdia uns para com os outros, e da mesma forma o Eterno, por amor do Messias, ele tem feito isso em nossas vidas. Efésios 4:32. Queridos, eu acredito que se você recebeu da Ruach HaKodesh essa ministração, e qualquer colheita que você esteja tendo, devido aos seus julgamentos, devido à sua má postura, devido à sua crítica, devido a coisas que você sentenciou, males que você realizou, que você nesse momento, você pode parar, você que está vendo aí pela internet, você pare agora um pouquinho esse curso, e pelo amor da misericórdia do Eterno, vá e acerte-se com o Eterno. Veja aquilo que você fez e que você pode estar lidando com uma má colheita. O Eterno não tem más colheitas para filho dele. Ele tem antes que nós nos arrependamos e corrijamos a nossa vida, corrijamos o curso da nossa vida. O Eterno não tem para a minha vida e para a sua vida que nós tenhamos derrota em qualquer área, meu querido e minha querida. Em nome de Yeshua, tome uma ação neste momento. Vá, faça uma oração, coloque em ordem, peça ao Eterno para lembrar você de coisas que saíram da vontade dele na sua vida. Retome com poder e autoridade, e certamente ele vai abençoar você. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Julgar traz condenação. Portanto, és indesculpável, não tens desculpa, ou defesa, ou justificação. Ó homem, quando julgas a quem quer que seja, porque no que julgas e passa a sentença a outro, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas, habitualmente praticas as próprias coisas que condenas e censuras e denuncias. Romanos 2:1. Em outras palavras, nós fazemos exatamente as coisas pelas quais julgamos os outros. O Eterno deu-me um exemplo muito bom certa vez para ajudar-me a entender esse princípio. Eu estava ponderando por que nós mesmos fazíamos alguma coisa e achávamos perfeitamente correto, mas nós julgávamos outra que fizesse exatamente a mesma coisa. Ele disse: Joyce, você se olha com óculos cor-de-rosa, mas olha todos os outros com lentes de aumento. Nós nos desculpamos por nosso comportamento, mas quando alguém faz a mesma coisa que nós fazemos, frequentemente nós não mostramos misericórdia. Fazer aos outros o que queremos que eles nos façam, Matitiahu 7:12, é um bom princípio para a vida, o qual, se seguindo, evitará muito julgamento e crítica. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém, em vez de pensar no que está certo. Então, seja positivo e não negativo. Os outros se beneficiarão, mas você se beneficiará mais do que a qualquer um. Guarde o seu coração. Queridos, eu queria tanto concluir, mas não vai dar para concluir o capítulo. Vamos só esse pedacinho, tá bom? Página 133. Guarde o seu coração. Sobre tudo que você deve guardar, tudo que você cuida com toda vigilância, o teu coração é o mais importante, porque dele procedem todas as fontes da vida. Mishlei, Provérbios 7:23. Se você quer uma vida fluindo de dentro de você, por meio de você, guarde o seu coração. Certos tipos de pensamentos são impensáveis para um crente. Julgamento e crítica estão entre eles.
Todas as coisas que o Eterno tenta nos ensinar são para o nosso próprio bem e felicidade. Seguir o caminho do Eterno traz fecundidade. Seguir o caminho do inimigo traz decadência. Então, você quer ter qual tipo de vida? Qual tipo de vida você escolheu para você? Você quer uma vida em felicidade, uma vida em prosperidade, ou você quer uma vida decadente? Queridos, uma coisa muito importante que eu tenho a compartilhar com vocês, nesse pouquinho tempo que nós temos ainda, é o que você pensa de você mesmo, de você mesma. Isso vai fazer toda a diferença como você observa os outros. Porque se você é uma pessoa extremamente crítica com você mesmo, com você mesma, certamente você vai exercer o mesmo critério de cobrança que você faz sobre si e sobre a vida de outros. Então, que o Eterno traga sobre a sua vida, em nome de Yeshua, a condição de amar a você mesmo. Amar você mesmo. Não é? Se você exerce pensamentos autocríticos sobre você, se você se põe para baixo em todo o tempo, se você tece perspectivas negativas sobre você, você cria hábitos. E seriamente você pode exercer o mesmo com a vida de outras pessoas. Que o Eterno venha sobre o seu coração, sobre o seu espírito, por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. Você é a primeira pessoa que deve aprender a amar. Viu? Você, o você que você é, deve ser a primeira pessoa que você deve aprender a amar. Tá bom, meu querido e minha querida? Que o Eterno bendiga, trate no seu espírito, no seu coração, porque Ele tem para você uma vida de vitórias, mesmo sendo um tempo tão difícil para todos nós, viu? Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai.